Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Guru Paramparam Ishwaro Guratemeti Multibeda Vibhagne Vyomada Vyapta Dehaya Dakshinamurcha Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Então, eu queria começar com algo que eu esqueci da gente abordar a respeito ainda do capítulo 4, porque foi uma dúvida que surgiu no texto e depois a gente resolveu ali, eu junto com o Rosalvo e o professor, e eu até falei que ia fazer esse esclarecimento, aí chegou o que seria na aula passada e acabou que a gente cobriu o encontro passado sem falar disso. E aí, eu não tenho paginação no meu arquivo, mas se vocês encontrarem aí, alguém souber dizer a página, numa seção chamada abordando sobre Swadharma, aí tem uma seção chamada Deveria é uma palavra ruim, do capítulo 4. E aí é um parágrafo que ele vem abordando sobre o Jiva, né, sobre o indivíduo, né, a gente na nossa identidade relativa querer ser diferente, né? Então ele vem trabalhando essa ideia de que move muita gente, né, de melhoramento pessoal, de querer ser diferente, que eu deveria ser diferente daquilo que eu sou e tal. E página 49. Na 49, né? E aí onde surgiu a questão foi essa frase final que fala assim: então, converta o desejo de ser diferente em um desejo de saber quem você é, desde que você seja puro e perfeito e incapaz de realizar ações prejudiciais. Então, o primeiro estranhamento, e aí a gente ficou até, não, deve ser assim, é isso que quer dizer, a gente ficou, né, e aí a gente foi tirar a dúvida, até foi o Roberto Aoki que me mandou o trecho, como está no original em inglês, e aí a palavra em inglês esse desde que é since mesmo, só que aí teria um sentido assim de já que, e já que você né? Aqui está escrito desde que você seja, né? Então, converta o desejo de ser diferente em um desejo de saber quem você já que você é puro e perfeito e incapaz de realizar ações prejudiciais. Tá? Então, esse é o esclarecimento sobre a questão da tradução aí, que de fato tinha essa pequena falha aí, mas, de qualquer maneira, essa frase gera um estranhamento, ela precisa ser lida com atenção, porque é um parágrafo que vem o tempo todo abordando a identidade relativa, né? Ah, você tem o desejo de ser diferente, aí de repente, né? Então converta o seu desejo de ser diferente em um desejo de saber quem você já que você é puro, perfeito e incapaz, né? Então, quer dizer, após a vírgula ali, de repente, deixa-se de apontar para essa nossa identidade relativa do indivíduo, né? E está apontando para o ser, né? Consciência ilimitada que somos. Portanto, puros, perfeitos e incapazes de realizar
ações prejudiciais, porque somos incapazes de realizar ações, afinal de contas, né? O ser é livre da ação, né? Ele é ilimitado em tudo o que há é o ser, né? A ação é da ordem da nossa natureza relativa. Ok? Então era só esse esclarecimento aí, capítulo 4. Aí vamos então ao capítulo 5. E aí a gente agora tem um capítulo que é bem Iana, né? Porque até aqui a gente veio lapidando a nossa compreensão de Vedanta, fazendo apontamentos críticos e tal, para chegar nesse capítulo 5 que é bem bonito, assim. Eu tive que fazer uma leitura rápida, prévia, porque me faltou tempo, mas eu gostei muito de revisar esse mantra inicial que tem. Eu gosto de mantras, assim, eu gosto de entoar mantras, e aí outra coisa que eu gosto de fazer é, assim, com as ferramentas que tenho, né, usando o dicionário de sânscrito online mesmo, tem um que é bacana, e pegando os termos palavra a palavra, porque quando a gente olha para um mantra, as palavras, elas podem ser a união de duas palavras formando uma palavra, para formar um sentido mais amplo do que essas duas palavras isoladamente causariam, por exemplo. E aí a gente vai pegando essas palavras ou esses termos que são a união de palavras um por um, e a gente obtém uma tradução literal. Aí, depois dessa tradução literal, o que se faz é, a partir dessa linha, né, da tradução literal ao todo, você olhar e ver qual é o sentido ou a tradução simbólica desse mantra. Então, os mantras, eles são sempre vistos assim. Você tem uma explicação do mantra, né, uma tradução simbólica. E ela pode variar dependendo de quem faz esse trabalho, né? A tradução simbólica, ela pode variar nos termos, mas ela tem que produzir sempre o mesmo sentido, ok? Tem algum microfone aberto? Acho que que tocou, fez um. Obrigado, seu Zé Solito. Fez uma vibração de celular. Desculpa. Imagina, sem problemas. Então vamos lá. O James começa dizendo assim: eu sempre começo os ensinamentos com um canto de um dos textos fonte do Vedanta. É uma descrição de você. E aí, os mantras, a gente pode encontrar também variações na maneira como eles são entoados, né? Tem esses músicos mais contemporâneos que fazem umas versões bem melódicas assim dos mantras, mas mesmo na maneira de entoar o mantra assim que seria mais tradicional, é observado que a gente sempre encontra uma métrica, né, que forma uma cadência. E eu, na verdade, eu nem sei como é que seria maneira mais tradicional de entoar esse mantra, mas eu encontrei a minha própria aqui e vamos lá. Om Brahmanandam Paramasukadam. Tivemos alguma interrupção. Vamos começar de novo. Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalayana Murtim Dvandvatitam
Gagana Sadrisham Tattvamasyadila Kisham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Triguna-haritam Sadguru Tanamami. Om Shanti Shanti Shanti. Então, só alguns apontamentos aqui. Talvez vocês tenham observado que esse Bhavatam, ele foi pronunciado como Bhavatitam, mas é porque eu fiz um estudozinho e eu vi que é assim que se pronuncia. Salvo essa observação, talvez tenha outras coisas que eu tenha pronunciado de uma maneira equivocada, porque também eu não sou nenhum entendido em sânscrito. Mas se a gente pegar os termos... Bhavakyatam. Bhavatitam Triguna Rahitam Sadguru Tanamami. É o último verso. Na verdade, aparece na penúltima linha aqui, mas o certo seria que tivesse na última. Bhavatam Triguna Haritam. Esse Bhavatam, ou Bhavatitam, como é pronunciado, é algo como o seu, mas vamos olhar o mantra termo por termo para a gente entender melhor isso, antes da gente olhar para esse significado simbólico que o James trouxe. Eu achei que seria bem legal a gente fazer esse exercício hoje. Pedir para os microfones que estiverem abertos fechar, por gentileza. Então, ele começa dizendo Brahmanandam, né? Então a gente encontra algo aí que é familiar para a gente. Carlos, eu não estou conseguindo. Eu não sei se tem alguma TV ligada no ambiente que você está. Tem um eco vazando daí, um som. Obrigado. Quando você precisar falar alguma coisa, quiser falar alguma coisa. Não, eu estava ligado distraído, desculpa. Imagina. O Brahmanandam, né? Então, o Brahma, né? E a Ananda, né? É uma composição dessas duas palavras, né? O ser, né? Ilimitado, né? A totalidade de Brahman, né? E Ananda, né? Ananda é a ilimitação. E aí o Paraman, o Parama, né? Parama significa aquilo que é o absoluto, supremo. Sukadam é o que desfruta, aquilo que é prazer mesmo, né? Então seria o prazer supremo, né? Ou o desfrutar do supremo. Kevalam é algo que é único, simples, e aí tem um sentido aqui que é como uma personificação da sabedoria, nesse sentido de simplicidade, de ser único. Yana Murtin, Murti é a forma do Yana, né, da sabedoria, do conhecimento, né, então o conhecimento em sua forma. E o Dvandvatitam, né, a gente consegue identificar aí o Dvaita nessa pronúncia também, né, que é a dualidade. Então esse Dvandvatitam, ele se traduz como aquilo que é além da dualidade, além da aparente dualidade. Gagana é uma palavra que significa céu. O céu, e esse Sadrushan é tal como. Então é tal como o céu. O céu, ele simboliza aquilo que é um todo, sem partes, né? E que permanece sempre imutável, puro, né? Sem contaminação. Um pássaro passa no céu, não deixa nenhum rastro, né? Um avião passa,
o céu não fica com nenhum rastro. Então ele permanece puro, cheio, purma, né? Então essa visão do tal como o céu, Gagana Sadrusham. Aí outra coisa que a gente conhece aí, que a gente já viu ao longo das nossas aulas, né? O Tatvamasi, né? Esse Adi, no final, ele significa algo como o princípio, né? E o Tatvamasi, né? Eu sou aquele. E o Lakshan, no final, a tradução de Lakshan é foco, né? Então, é manter o foco naquilo que é revelado pelos ensinamentos do Vedanta, né? O Atman, manter o foco nisso. Ekam é o número 1, Ekam. Nityam, eterno. Vimalan é aquilo que é imutável, né? A tradução é assim, é o que é puro, o que é constante, tem como palavras assim possíveis traduções para Vimalan, aquilo que se mantém sempre o mesmo. Então está numa composição aqui, deixa eu ver se no jeito que o James escreve, ele coloca Vimalan Akalan, é Vimalan Achalan a pronúncia. Eu vi em alguns lugares que eles colocam como uma palavra só, em algumas outras fontes. E esse Achalan é aquilo que também é o que nunca muda, no sentido daquilo que é imóvel, aquilo que não se move. Então, Vimalan Machalan, né, é o imutável e, portanto, é o que nunca muda, porque é imóvel, é sempre o mesmo, né? Esse Achalan ou Achala, ele está na palavra Arunachala, a montanha lá de Tiruvannamalai, né? Então, é a montanha que é sempre a mesma, imutável, né, que simboliza o imutável. Sarvadi é algo como um princípio também. E aí esse Sarvadi Sakshi. Sakshi é testemunha. Então, o princípio testemunha como uma entidade, Bhutan, entidade. E aí esse Bhavatitam Triguna Rahitam. O Triguna, as três energias, Rahitam, aquilo que está além de Sattva, Rajas e Tamas, além das três gunas. Esse Bhavatitam algo como assim, o seu, né, o ser, quem você é, Triguna Rahitam. E aí depois Sadguru. Sad é algo como bom, né? Um grande professor, um bom professor, né? Um professor adequado. O guru, né? O professor, aquele que remove a ignorância. E o Tvanamami é traduzido como... Esse Tvan é um pronome, que pode ser ou eu, ou você. Namami se traduz como assim, eu me curvo, eu me dobro. Vem de uma palavra, isso eu tive que pesquisar bastante, que é Namayati, que significa se dobrar. Quando é Namami, eu me dobro, eu me curvo. Então, nós nos curvamos, né, a esse que é o Sadguru. E aí o James, a partir, né, dessa análise assim literal do mantra, ele colocou aqui, e é uma tradução simbólica, é o ser pleno, né, consciência pura, o Brahmanandam, é plenitude, a bem-aventurança ilimitada e satisfação sem fim. Está além
das dualidades da mente, Dvandvatitan, né? É a entidade, o ser que vê a entidade, o ser que é conhecido através do mantra do Vedanta, Tatvamasi, você é aquilo. É o princípio que a tudo testemunha, é eterno, puro e imutável, está além da experiência das três gunas, né, das três qualidades da natureza. Eu me curvo ao ser pleno, aquele que remove a ignorância. Então, quer dizer, o guru, o Sadguru, né, é o próprio ser pleno, né, que em sua forma é revelado como as escrituras, né? E aí a gente também tem os gurus, que são esses que realizam esse conhecimento e compartilham com aqueles que buscam, né? Legal? Então vamos começar o texto aqui. É isso que a sua mente está dizendo sobre quem você é? Sem dúvida, há uma voz interior que tem outra opinião. Provavelmente diz algo assim: eu sou um pequeno verme, assustado e necessitado, mastigando o lixo experiencial do mundo à procura de satisfação. A vida é dura e eu sou solitário, amedrontado, deprimido e movido por meus desejos a maior parte do tempo. Você diz que eu sou ok, mas eu não me sinto assim. Só um instantinho. Nós todos conhecemos essa voz, né? Essa voz que é autossabotadora, né? Até quando a gente está muito bem, assim, de repente ela pode surgir. Ela é uma protagonista da guerra interna entre a verdade de quem somos e o que sabemos que somos. Os ensinamentos não podem resolver essa guerra. Você tem que resolver isso contemplando o significado dos ensinamentos. O Vedanta é seu aliado. Ele revela a verdade não dual da sua experiência e fica ao seu lado sempre vigilante. O Vedanta é seu aliado. Ele revela a verdade não dual da sua experiência e fica ao seu lado sempre vigilante. Acaba passando uma impressão assim que o Vedanta, né, o Vedanta fica vigilante, né? Ele estabelece esse conhecimento que vai crescendo, né? A gente vai crescendo a compreensão, né? O conhecimento é sempre presente, ele vai ascendendo porque a ignorância vai sendo neutralizada e a gente vai ficando mais firme nesse conhecimento do Vedanta. Então isso estabelece uma vigilância. Ele confirma a sua identidade como uma consciência não nascida, eterna, sem ação e despreocupada. Ele mostra que você é a bondade, além do bem e do mal, a beleza desta criação. O sol, a lua e as estrelas é apenas um pálido reflexo da beleza do seu próprio eu, ser pleno. O Vedanta diz que porque você é a consciência plena, você é tudo o que é. Portanto, você precisa se conhecer como o todo. E, para aqueles que ainda anseiam por algum tipo de iluminação experiencial, o Vedanta afirma inequivocadamente que o que você procura, o ser pleno, está além da experiência. Vedanta está preocupado com um único tópico, a identidade. Você deve pensar que o ensino começaria com o tópico do ser pleno e permaneceria nele exclusivamente,
mas há muito mais para a autoinvestigação do que apenas dizer que somos a consciência, o que em si não é um tópico complexo, né? Então, a gente abordou isso em ocasiões anteriores, né? Não basta a gente ficar nessa contemplação que nos eleva, né? É muito bacana você ouvir e contemplar, eu sou a plenitude imutável, aquele que é sempre presente, ilimitado, eu já sou, sempre fui, nunca deixei de ser livre, sempre serei. Mas só isso não resolve, porque toda a nossa experiência contradiz essas afirmações, né? Então, em si, como o James fala aqui, não é um tópico complexo. É um tópico sutil, no entanto. Não se submete a pensamentos imprecisos e grosseiros ou que necessariamente leva a uma solução simples, como perguntar quem sou eu. Também não é simples devido, quer dizer, então ele fala, não é complexo, mas também não é simples, devido ao fato de que a experiência parece contradizê-lo, estabelecendo uma resistência natural à assimilação dos ensinamentos. E desde que, ou talvez aqui a tradução seria já que, novamente, mas não faz tanta diferença, e desde que o problema é a ignorância e ela está arraigada, você não pode simplesmente andar por aí validado por uma epifania ou desperto por uma leitura rápida de um livro popular sobre não dualidade ou se sentindo ótimo pelos depoimentos elogiosos de amigos e esperar sacar imediatamente. Se o fizer, né, como quando a gente tem, que pode ser que já tenha acontecido para muitos aqui no grupo, né, esses insights, você fala, uau, entendi, né? Então, se o fizer, se você tiver essa sacada, você irá dessacar rapidinho, tão rapidamente quanto sacou. Muitos com o QI de Einstein não conseguiram quebrar o código. A investigação do ser é uma busca única. Que é interessante ele fazer esse apontamento de muitos com o QI de Einstein, porque também, toda vez que a gente fala em ignorância, a gente fica muito preso a uma ideia de que é ignorante alguém que tenha pouco conhecimento do repertório dessa realidade objetiva, conhecimento das coisas, pouco letrado, por exemplo, alguém que não leu tanto quanto o outro que leu uma biblioteca inteira seria mais ignorante, né? Então, quando ele fala que muitos com o QI de Einstein não conseguiram quebrar o código, lá em cima ele começa a frase assim, desde que o problema é a ignorância e ela está arraigada, você não pode simplesmente andar por aí validado por uma epifania, etc, etc. Então, de qual ignorância que a gente está falando, né? Se a gente olhar bem para a palavra ignorância, ela sempre significa como algo que é assim, como perceber as coisas diferente daquilo que realmente é, né? Então, a ignorância fundamental, independente de você ser muito letrado, de ter um repertório muito abrangente em diversos assuntos, de ter muito conhecimento dessa realidade objetiva, isso não vai dizer muito a respeito dessa ignorância fundamental. Você pode ter analfabetos sábios, você pode ter analfabetos ignorantes de si, você pode ter PhDs que são completamente ignorantes de si também, né? Então, na verdade, em todos os casos,
aqueles que realmente são autorrealizados são raros, né? Então, ok, terminando essa contemplação, muitos com o QI de Einstein, aí a frase seguinte, ele termina o parágrafo dizendo que a investigação do ser é uma busca única, né? Então, esses muitos que têm o QI de Einstein aí, que estão interessados, né, em descobrir, ter o repertório de conhecimento objetivo do mundo ampliado como meio de se completar, né? O Vedanta, ele trata de um único tópico, né? É um conhecimento único. Não se trata de você buscar conhecer tudo a respeito da realidade objetiva, que seria uma tarefa infindável, impossível, né? No Vedanta é uma busca única. Um ensino bem-sucedido como o Vedanta precisa estabelecer pacientemente o contexto no qual a autoinvestigação se torna significativa. Isso envolve clareza com referência aos seus objetivos, obtendo um entendimento preciso da natureza da iluminação, eliminando noções errôneas, valorizando a necessidade de um meio de conhecimento e observando as suas qualificações antes mesmo de você começar a perguntar, né? Então, todo aquele exercício que a gente veio fazendo até o capítulo 4, né, para que aqueles que tomam contato com o Vedanta façam uma autoanálise honesta, né, sobre será que isso é realmente obter autoconhecimento, né, algo que é prioritário na minha vida de fato, né? Uma vez que Vedanta está me dizendo que não é em nenhuma experiência que eu vou resolver esse meu senso de incompletude, mas eu continuo buscando nas experiências me completar, né? E aí também, até o capítulo 4, a gente foi olhando para todas essas qualificações, né? E aí, uma vez que a pessoa fala, não, tá ok, essa é a minha prioridade, é moksha, mas será que eu sou qualificado, né? Então, olhar para isso com maturidade, né? E honestidade. Então, com referência, olhar em referência aos seus objetivos, obtendo um entendimento preciso da natureza da iluminação, ou seja, do que realmente se trata autoconhecimento, eliminando noções errôneas, valorizando a necessidade de um meio de conhecimento, né, as escrituras como tal, observando as suas qualificações antes mesmo de você começar a perguntar. Não tinha um momento que ele falava do professor aqui, enfim, mas também temos que valorizar a importância do professor, né? E você deveria saber que o tópico do ser, que em certo sentido é um único tópico, situa-se mais ou menos no meio de toda corrente lógica que constitui a visão da não dualidade. O que quer dizer que, embora ele seja a primeira, a última e a única palavra, ele não é. Então, essa frase é legal a gente dar uma olhada com calma nela. Ele começa dizendo assim: você deveria saber que o tópico do ser, que em certo sentido é o único tópico, né? Por que ele está dizendo que é em certo sentido? Porque apesar da gente, como eu estava falando, né, a contemplação do Jnana Yoga, ela realmente, né, nos eleva, você pode ter insights e falar, olha, é isso, constatei que é isso, ok, mas toda a nossa experiência está sempre nos contradizendo. Então, o Vedanta apresenta o conhecimento de Satya e o conhecimento de Mithya com o conhecimento de Karma Yoga, né? Uma ação apropriada diante da realidade como e aí, com isso, você
tem esse apontamento aqui do James. Em certo sentido, é o único tópico, né? Não é bem o único tópico. O Vedanta tem essa visão abrangente. Situa-se mais ou menos no meio de toda a corrente lógica, né? Então, todos os ensinamentos do Vedanta estão apontando para o mesmo, que constitui a visão da não dualidade. O que quer dizer que, embora ele seja a primeira, a última e a única palavra, ele não é. Ou seja, essa contemplação do ser, não basta a gente começar por aí, né? A gente precisa ter um entendimento adequado, e para trabalhar esse entendimento adequado, a gente precisa muitas vezes aprender a agir apropriadamente, justamente para que a gente consiga ir neutralizando as nossas vassanas vinculativas, trazendo à mente mais clareza mental, mais tranquilidade, né? Trabalhando uma mente cada vez mais contemplativa. A afirmação é e não é caracteriza o ensinamento. Por exemplo, obviamente, há muitas informações contraditórias nos textos, ou seja, o Vedanta é sempre esse é e não é, né? O que significa é maior do que o maior e menor do que o menor, ou ficando parado vai-se mais rápido do que a mente é o ser, mas o ser não é a mente. Então essas quase como koans assim do Vedanta, aforismos vedantinos, né, que as pessoas podem se deparar e falar, mas o que isso quer dizer, afinal de contas, né? E essas sentenças, elas contêm verdade, a verdade profunda, a verdade como é, Satya, contudo, elas podem, pela limitação da linguagem, apresentar aparentes contradições, né? Se você olha da plataforma do indivíduo, contemplando essas afirmações, né, do indivíduo ignorante de sua verdadeira natureza, de sua essência, né, você encontra uma frase que não faz sentido, que é contraditória. Você precisa olhar da plataforma do entendimento correto do que é, né, Satya, de quem eu sou, né? A gente poderia até fazer o exercício de olhar aqui rapidamente para cada uma dessas que ele cita como exemplo. É maior do que o maior e menor do que o menor, por exemplo, né? Quando a gente fala que o ser é ilimitado, as nossas mentes costumam tentar projetar o ilimitado como uma grande coisa, uma coisa que se estende por, né, além de todos os limites, uma grande coisa. E o ilimitado significa que é além da forma, livre de todas as formas, né? Portanto, ele não é nem maior nem menor, né? Então, você pode dizer que é maior que o maior, menor do que o menor, tanto faz, é ilimitado, é livre das formas. Ficando parado vai ser mais rápido do que a mente, né? Porque o ser, ele não é algo local, ele é em tudo, né? Ele não se desloca, né? A sua mente precisa estabelecer um impulso assim de tipo, eu vou pensar em algo e aí a mente vai se colocar naquele lugar do pensamento daquela coisa, ou pode ser de uma localização, vou pensar num lugar que eu visitei, né? A consciência, o ser que somos, é atemporal, é não local, está em tudo, sempre. No que você pensou, já está lá, sempre presente, né? A mente é o ser, mas o ser não é a mente. A mente é o ser, porque o ser é a essência em tudo, né? E
o ser, contudo, que vivifica a mente, faz com que a gente apareça como entidades conhecedoras e experienciadoras dessa realidade objetiva, contudo, o ser é sempre presente, independente, inclusive, de aparecer como uma entidade que é conhecedora e experienciadora dos objetos. Não há uma resposta rápida e fácil até que um desdobramento cauteloso dos ensinamentos solucione as contradições aparentes e deixe explícito o que está implícito. Eu estou falando bastante até aqui, em nenhum momento perguntei se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma pergunta, comentário, sabe? Então vamos lá. Imagine que você está caminhando em um bosque e encontra um estranho. Antes de qualquer palavra ser trocada, o que você experiencia? Você vê um corpo e vê a consciência. Se não houver consciência, o corpo não estará na vertical. Ele estará apodrecendo no chão, comida para vermes. Antes de avançar, a gente tem que olhar com cuidado também para essa colocação aqui, porque como que é? Se a consciência não está no corpo, então o corpo, né, no sentido de que, porque a gente está sempre dizendo, a consciência é em tudo, né, inclusive nos objetos inanimados. A consciência refletida no corpo sutil do Jiva faz com que ela vivifique um corpo, né? Então, não significa que quando ele está no seu estado corpo de comida, o Anamaya Kosha, que é quando o corpo sutil se desligou, o indivíduo faleceu, morreu, então fica só o corpo, né? Matéria inerte, totalmente sem vida, né? Mas a constatação de todos os objetos, inclusive os objetos inanimados, depende, né, tem como essência um conhecedor, né? Portanto, a consciência está sempre revelando todos os objetos. Mas quando ele fala aqui que se não houvesse consciência no corpo, ele está falando dessa consciência associada ao corpo sutil do Jiva, né, aparecendo refletida no corpo sutil que está mantendo esse ser vivo, em pé, né? Você vê um corpo, você vê a consciência. Você vê um corpo e você vê a consciência. Se não houver consciência, o corpo não estará lá na vertical. Ele estará apodrecendo no chão, comida para vermes. A consciência pura aparece como a centelha de vida que anima o corpo, né? É isso, quando a consciência vivifica esse corpo, né? Essa centelha de vida é a consciência, né? A consciência aparecendo como um jiva. Você não vê com seus olhos, mas sabe disso por inferência, que é tão boa quanto a experiência direta. O que você não vê com os seus olhos? Ele diz aqui, você está vendo o corpo e está vendo a consciência, né? Porque você está vendo o indivíduo andando. Então não é que você está vendo a consciência com seus olhos, mas você sabe que ali tem a consciência, uma pessoa, né, um indivíduo, um ser que está vivo, que você está vendo aquela pessoa caminhando, né? Então, por inferência, você sabe, tem a consciência aí, né? Você não vê com seus olhos, mas sabe disso por inferência. E a inferência, ela é tão boa quanto a experiência direta, né? Isso diz muito a respeito de como acontece o Vedanta, o processo do Vedanta, né? Ele é todo sobre conhecimento, né? O conhecimento, ele ocorre muito por inferência. Quase todo o nosso conhecimento científico,
ele ocorre por inferência, né? Então, aquela história, a gente sabe que existe uma fogueira, mesmo que eu não estou vendo a fogueira, porque está saindo fumaça de trás de um muro, porque eu estou vendo a fumaça. Então, esse é um conhecimento inferencial. Então, é tão boa quanto a experiência direta, já que o conhecimento é quase tudo o que é necessário. Dizemos quase, porque simplesmente conhecendo indiretamente como um objeto não é suficiente. Ou seja, quando a gente está praticando Vedanta, por muito tempo, Vedanta é, para nós, conhecimento indireto, né? Então, a gente está nessa contemplação dos ensinamentos, a partir do objeto, as escrituras aparecendo, né, como um meio de conhecimento na dualidade, e eu aqui fazendo essa contemplação das palavras que estão ali apontando para o ser que simplesmente é. Então, esse conhecimento que é indireto e que, portanto, eu de alguma maneira estou sempre objetivando o que é o ser, né? Porque eu estou ali, que bonita, né? É o imutável, é o ilimitado, né? É a contemplação dessas palavras, mas ele já é, né? Muito válido esse conhecimento indireto. Então, ele diz que é quase tão bom, né? Porque simplesmente conhecendo indiretamente como um objeto não é suficiente. Peraí, deixa eu só ver onde que ele fala quase mesmo, acima. Já que o conhecimento é quase tudo o que é necessário, né? Esse conhecimento é quase tudo o que é necessário, né? Quase porque simplesmente conhecendo ele indiretamente como um objeto não é suficiente, né? Esse conhecimento indireto que a gente fica objetivando. É verdadeiramente conhecido apenas quando você sabe o que significa conhecê-lo em termos de sua experiência da dualidade. Ou seja, é só quando isso realmente se traduz na minha experiência, esse conhecimento se traduz na evidência de equanimidade mental, emocional, né? Então, é aí que ele é verdadeiramente conhecido. Uma outra coisa que estava me ocorrendo falar, voltando ainda nesse parágrafo, dessa observação, essa cena de você ver alguém caminhando e tal. E aí ele fala aqui que se não tivesse a consciência ia estar deitado no chão, e me ocorreu falar, outro dia o professor estava falando também sobre essa coisa da gente perceber né, aquilo que é vivo e tal. E é curioso como a gente tem essa percepção que é por inferência, né, do que é a vida ou de um ser vivo, ela, quando a gente está minimamente atento, a gente percebe que algo é vivo ou que algo está morto, né? Poderia falar, sei lá, de repente, você está caminhando, como ele falou aqui, se está sem a consciência, ia estar deitado no chão, né? A gente andando nas ruas de São Paulo, vê muita gente na rua, né? Cada vez mais, tá? É impressionante como aumentou a quantidade de morador de rua em São Paulo nos últimos tempos, né? E aí você saca que aquelas pessoas estão dormindo ali durante o dia e tal. Mas você percebe que tem alguma vida ali, né? E eu tô dizendo isso porque uma vez eu estava caminhando e eu passei por alguém que estava deitado e me gerou um estranhamento, assim.
E aí eu fui constatar que a pessoa estava morta. E, e eu acho que isso, bom, a gente não está aqui para falar de achismo, mas assim existe uma percepção da vitalidade, né? É, outro exemplo interessante, vocês já viram essas plantas de plástico que estão fazendo hoje em dia, que são cada vez mais aperfeiçoadas, assim, muito perfeitas, essas plantas de plástico, né? E eu gosto muito de planta. E geralmente eu vejo de longe essas plantas de plástico e elas são muito perfeitas, cópias perfeitas, assim, mas eu falo, não, isso aí é de plástico. Porque tem uma coisa que é uma percepção da vitalidade. Se a gente está ligeiramente atento, a gente percebe. Uma história engraçada é que uma vez eu estava num hotel com a minha esposa e aí eu vejo ela agachando assim para tirar uma foto de uma flor pendurada, assim, uma flor pendular assim. E ela achou linda aquela flor, e eu sentado ali olhando, eu falei, você está tirando foto disso aí? Não, mas olha que linda essa planta. Eu falei, isso aí é de plástico. E ela ficou tão decepcionada, continuava lindo do mesmo jeito, mas o fato dela descobrir que era de plástico, não é possível. Eu falei, põe a mão. Aí eu fui lá, pus a mão também, era de plástico mesmo. A gente tem essa percepção daquilo que é vivo. Eu acho que eu já compartilhei com vocês que eu estava presente com o meu irmão até o momento que o meu irmão faleceu em 2014, até o momento que ele deu a última respiração, assim. E para mim essa vivência também foi muito impactante, porque foi como se eu visse ele imediatamente assim perder um brilho e virar uma coisa assim opaca, opacificada, sem vida, não tinha mais nada ali, sabe? Era só matéria mesmo. A gente consegue perceber a vitalidade nas coisas. Mas enfim, prosseguindo no texto. Normalmente, quando você entra em uma sala e alguém está nela, você se apresenta imediatamente. Nenhuma pessoa se senta e olha para outra sem falar. Em termos de autoconhecimento, isso representa um problema, porque a maneira como somos condicionados a interagir, que revela o que sabemos e o que não sabemos, exige que as informações sobre as nossas respectivas identidades sejam trocadas. Quando ele fala aqui que nenhuma pessoa se senta e olha para outra sem falar, é que o James nunca viveu no prédio onde eu vivia em São Paulo, onde eu ficava abismado que as pessoas entravam no elevador, eu falava bom dia, a pessoa fechava a cara e não falava nada. Mas enfim, a gente tem esse jogo, né, das nossas identidades relativas que a interação demanda, né, essa coisa da gente se apresentar e contar histórias, falar da nossa vida e tal. Exige que as informações sobre as nossas respectivas identidades sejam trocadas, né? A começar por oi, tudo bem? Meu nome é tal, faço não sei o que, tal, meu trabalho, blá. Onde você mora, né? Ah, da onde você é, aquela interação de sempre. Você não pode realmente agir no mundo real, e esse real aqui está entre aspas, porque ele está falando da realidade aparente, né? Sem saber com quem você está lidando. Essa informação pode vir indiretamente, por inferência, ou diretamente na forma de afirmações sobre o ser pleno. Eu francamente duvido que você tenha conhecido um completo estranho que se apresentou como uma consciência ordinária, sem ação, sem preocupação, ilimitada e não nascida. A gente brincou aqui no último encontro, eu acho que foi, né, falando do Pelé, que o Pelé ele fala dele mesmo na terceira pessoa, falando do Edison. Ah, o Edison, tal cara, né? Não é necessário que a gente, né, mesmo, né, nós aqui, Yannis, né,
praticando Jnana Yoga, né, a gente sabe, né, a gente não precisa sair aí pela rua dizendo, tudo bem, eu sou o ser pleno, imutável, ilimitado. A gente continua, né, nesse jogo das nossas identidades, né, relativas e transitórias, né. Estas são as palavras que mais precisamente identificam o ser que está naquele corpo à sua frente, mas não é o que o ser irá dizer, né? Até porque o ser nada diz, né? É livre da ação, não tem um corpo que vai emitir som. Tá. Em termos de autoconhecimento, isso representa um problema. Então, em termos de autoconhecimento, essa interação que o cotidiano sempre nos pede, né? Por algum tempo isso pode representar um problema, né? Porque a experiência o tempo todo validando aquilo que a gente não é, né? Então, por isso, algum recolhimento se faz necessário por um tempo, sabe? Ou a gente se preservar sempre que possível, né? Quando a gente está nessa contemplação profunda, se preservar de interação social. Só um instantinho. Oi, filha. Aurora? O que foi, filha? Eu tô dando a aula, daqui a pouquinho eu vou lá deitar com você, tá bom? Vai ver um desenho. Minha filha tá com saudades da mãe, tá viajando. Mas enfim, é isso, o cotidiano está sempre contradizendo, né, aquilo que a gente realmente é. Então, por um tempo é necessário algum recolhimento, a gente ser comedido, né, em interação social, né, atenha-se ao que é fundamental, assim, né, o suficiente, o necessário. Eu não sou a minha história. A situação é um pouco mais complicada, pois mesmo que o ser pleno não tenha vindo de lugar nenhum, um dos primeiros detalhes a surgir na conversa é de onde ele veio. Mesmo que não seja nascido, ele fala de uma mãe e um pai. Mesmo estando livre de tudo, parece pensar que está ligado a um lugar, a um lar, a um cônjuge, a um filho. Parecia o nosso ministro da Justiça. Cônjuge. O cônjuge e um filho. Mesmo que não seja um fazedor, pois não há nada além disso, ele diz que faz um certo trabalho. Embora nada tenha lhe acontecido, ele pode lhe entreter para sempre, geralmente até a exaustão, sobre todas as coisas que aconteceram. Minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, então eu... E aí é inevitável se lembrar do nosso professor, né, que principalmente para quem estava lá em Joanópolis, né, ele falando, olha, eu não gosto que me contem história da vida de vocês, hein, não, eu não quero saber da história da vida de ninguém. Então é isso, né, a gente adora contar as nossas histórias, né, mas o fato é que a gente não pode se definir por essa biografia, né. Essa história de alguma forma destinada a somar-se à consciência que está na sua frente, sacudindo a sua língua aparente. A história cujo propósito é ser eu. A história cujo propósito é ser eu. Mas há um sinal de igualdade entre eu e a minha história,
Se você adicionou todas as coisas que aconteceram com você ao longo do tempo e o que você pensava sobre elas, elas seriam todas iguais a você? Se todas aquelas palavras a seu respeito se referiam a algo real, suas alusões estariam disponíveis para a experiência aqui e agora, né? Então, assim, nada daquilo que é contado, que é dito a meu respeito, é equivalente àquele que eu realmente sou. Todos os fatos pregressos da minha história não estão sempre presentes, né? Eles precisam ser convocados pela minha memória, então eles são impermanentes, enfim, não é aquilo que eu sou, sempre presente. A realidade, né? A consciência pura, ou seja, você está sempre presente, mas nenhuma dessas coisas está presente além das palavras que supostamente as representam. Elas não estão coladas ao seu corpo para as pessoas tocarem. Elas não pairam ao seu redor como uma nuvem de mosquitos para observação. São simplesmente palavras pronunciadas por você e que desaparecem imediatamente no ar, né? As pessoas andam por aí como quem quisesse que tivesse uma nuvem com a história delas ao redor, né? Tipo, vejam a minha história, né? Tem essa necessidade de se definir pela sua própria biografia. Eu sou a consciência comum. Extrair uma identidade de uma série de acontecimentos reais e imaginários não funciona. Minha história, minha ideia de quem eu sou, não sou eu. Se você quiser saber quem você é, subtrai a sua história. O que sobra é você, uma simples consciência pura, um ser consciente. Não há 2 de você, 3 de você ou 10 de você. Há apenas uma consciência, comum, ordinária e sempre presente. Estamos em outro ponto importante do ensino, pois tudo que lemos e ouvimos, particularmente os depoimentos superficiais da abundância de seres ditos iluminados que inundam o mercado espiritual com os seus livros, vídeos e sites, nos convenceram de que o que estamos buscando é uma espécie de experiência alucinante, surpreendente, transformadora de vida, algo que supostamente vai nos transformar em super-almas iluminadas e nos dar vidas com as quais só podemos sonhar. Sem essa pornografia espiritual toda, hiperbólica, né, exagerada, que passa por conhecimento nos dias de hoje, né, que é esses fragmentos de verdade, né, misturadas com muita ignorância, né. Então é muita ignorância travestida de conhecimento nos dias de hoje. O gigantesco mundo espiritual encolheria, né? Sem isso, ele seria do tamanho de uma pequena ervilha e os gurus modernos teriam que pendurar os seus chapéus de guru e obter trabalhos diurnos. A ideia de que o reconhecimento do ser é algo especial, que é uma ideia correta, mas não da maneira como você pensa, é o maior impedimento imaginável para a iluminação. Então, o James ele sempre traz esses apontamentos críticos, mas que são sempre muito pertinentes, porque é muito exaustivo mesmo. Cada vez mais a gente vê essas pessoas, virou uma coisa tão banalizada falar de autoconhecimento e espiritualidade, vendendo isso como estilo de vida, como culto de personalidade, esse tipo de coisa. Aí essa frase final aqui, que é legal a gente olhar também,
a ideia de que o reconhecimento do ser é algo especial, e aí ele coloca entre hífens que isso é uma ideia correta, mas não da maneira como você pensa. Por que é algo especial? Da maneira correta de ser compreendido que é algo especial. É algo especial, primeiro, porque você se resolve, né? E é algo especial porque a sua essência é reconhecida como a essência em tudo, o que te coloca nesse lugar comum com tudo e todos, né? Então, um entendimento equivocado do que é especial seria, né? Esse especial olha só, eu sou realizado. Ah, olha aquele ignorante passando ali, né? Eu não, eu sou um sábio. Então, não é algo especial nesse sentido. É algo especial no sentido de que te coloca nesse lugar de extrema humildade, simplicidade, né? De um entendimento de que você é aquilo que é ordinário, a essência de todas as coisas. Você não é exclusivo. Então esse é o maior impedimento imaginável para a iluminação, né? Para autoconhecimento, essa ideia de que é algo especial nesses termos, né? A persistência desse mito deve-se exclusivamente ao fato de que os egos daqueles que o procuram estão tão entediados, solitários e geralmente desencantados com a vida, que perseguem apenas algo que pensam ser incrível, fantástico, inacreditável, né? Então, é isso, às vezes não, eu tenho a impressão que tem muita gente que está na espiritualidade simplesmente porque tem uma vida muito enfadonha por várias razões, por autoignorância mesmo, por falta de coragem de sair do lugar, desse impulso de ir fazer as coisas e de, sabe, se é o meu desejo ir lá e conquistar tal coisa, então vou, faço, conquisto, né? Mas não, tem esses sujeitos que são muito tamásicos e que tem aquela vida enfadonha e que quer algo incrível, assim, que caia no colo. E aí, essas pessoas perseguem algo incrível, fantástico, inacreditável, né? Então tem muitos desses que, como o James fala aqui, que chegam, né, para buscar e estão entediados, solitários, geralmente desencantados com a vida, né, e querem algo incrível, fantástico. Assim, a fantasia do ser pleno extraordinário, o ser pleno transcendental, o ser pleno cósmico, etc., sobrevive e prospera de era em era, né? Isso eu acho que existe desde os tempos primordiais, né? Não fosse assim, a gente não teria tantas e tantas histórias a respeito de seres mágicos e magos, né? Enfim, existe o esoterismo e o misticismo, né? Como algo que está colado a uma ideia de autoconhecimento desde sempre. Se você se agarrar à noção de que vai experienciar algo especial e prosseguir com essa investigação, ficará muito desapontado, pois é triste dizer, o ser pleno que você é, o ser pleno que você vai perceber, é totalmente comum e ordinário. É a consciência que está observando a sua mente nestas palavras e nada mais. Nada é inacessível a todos. Está escondida à vista de todos. Está sempre presente, mas não desfrutado por nenhuma outra razão além da falta de compreensão. Né? Aquela história
do segredo aberto, né? É aquilo que está aqui, né? Sempre constatável. É aquilo que torna toda essa realidade experienciável possível. E ainda assim é tão difícil da gente compreender. 9:17, ok. Nessa pura, simples e imutável consciência que somos, os pensamentos, sentimentos, memórias, sonhos, percepções, crenças e opiniões surgem e se dissolvem como a névoa da madrugada. Ainda que consciência, awareness, né? Porque em inglês a gente tem essas duas palavras para consciência, em português a gente não tem. Então, sempre que se fala em awareness, a gente está falando da consciência pura, livre, original, né? Consciência. O James tem esse apontamento de consciência original, o Nagar também fala assim às vezes. A consciência livre de todos os atributos, não associada com Maya, né? Então esse é awareness. E consciência, né? A consciência aparecendo como aquilo que é uma testemunha, né? Então, ainda que a consciência e consciência sejam sinônimos, né? Elas são fundamentalmente um mesmo, né? A realidade é um, sem dois. Então, ainda que consciência com C maiúsculo e consciência com C minúsculo, né, que é o único termo, a única maneira que a gente tem para diferenciar em português, ainda que elas sejam sinônimos, eu costumo usar a palavra consciência com C maiúsculo, awareness, porque quase invariavelmente achamos que a consciência é a mente, ou seja, os eventos que surgem e se dissolvem na consciência. Devido à sua associação com a mente, a palavra consciência, a qual frequentemente nos referimos como uma corrente ou um fluxo de experiências subjetivas, não é tão útil como a palavra consciência, com C maiúsculo, embora no uso consciência com C maiúsculo também se refira à mente. Afinal de contas, né, fundamentalmente, essencialmente, a consciência é em tudo. Ok? Alguém gostaria, antes da gente passar para a próxima sessão, de trazer alguma pergunta, algum comentário, algum apontamento? Então vamos lá. Aqui está uma investigação, a coisa mais óbvia é o nome dessa sessão, né? Aqui está uma investigação curta e brilhante de um dos meus amigos, Christian Lieb. Eu a engordei um pouquinho, mas ele tem todo o crédito. Qual é a experiência mais familiar para você? Não deveria ser fácil responder. Não deveria ser fácil responder? É uma pergunta. Eu sei que é uma pergunta bastante vaga, mas ainda assim, não parece que você deveria saber com facilidade o que é? Pense nisso. Não deveria demorar mais do que alguns segundos, mas isso pode levar muito tempo, pois a resposta é tão óbvia que a maioria das pessoas não entende, né? A resposta para essa pergunta é aquela que exige de nós uma análise que é contraintuitiva, porque no cotidiano a gente está sempre acostumado a estar consciente das coisas, né? Então a consciência é sempre algo que está constatando as coisas, né? Até um paramédico, quando ele vai atender alguém que se acidentou, ele vai verificar se o indivíduo está consciente, fazendo perguntas do tipo, você está vendo meu dedo aqui? Como é seu nome, né? Então,
A consciência, a gente vai verificar se ela está ali ativa, funcionando direitinho e tal, sempre verificando se ela está atenta à realidade das circunstâncias presentes. Só que quando a gente faz essa pergunta, qual é a experiência mais familiar para você, ela exige um recolhimento, assim, que não diz respeito a nada que seja verificável nas circunstâncias presentes. Quando você experiencia algo o tempo todo e isso nunca muda, é quase impossível perceber isso. Assim como a gravidade. A gravidade está pressionando fortemente o seu corpo o tempo todo, mas você nunca percebe. Ô filha, fica aí quietinho um pouquinho, daqui a pouco eu tô lá com você. É que se você ficar aqui embaixo assim, vai atrapalhar um pouco o papai. Tá bom? Vai lá, põe um desenho para você ver. Eu já te ajudo com a tarefa. Não se preocupa com isso agora, tá bom? Fica tranquila, vai deitar. Depois eu te chamo ou a gente acorda mais cedo amanhã. Perdão. A gravidade está pressionando fortemente o seu corpo o tempo todo, mas você nunca percebe, porque ela está sempre presente. O que é interessante sobre a experiência mais familiar para você é que ela também é uma constante como a gravidade, mas você pode conhecê-la. Embora ela nunca mude, você pode estar ciente dela. Então, o que é? A experiência mais familiar para você é que você existe, né? Eu não tinha lido antes, fazia muito tempo que eu não li o livro antes da gente começar a fazer aqui esses encontros de terça, né? Então, quando a gente vai se encontrar às terças, eu procuro dar uma lida no que a gente vai abordar no dia, né? Mas grande parte do que eu tô lendo hoje eu não lembrava de antes, assim, e eu não tive tempo de ler. E lendo agora isso aqui, é interessante essa coisa que a gente acaba não se dando conta daquilo que está como uma constante na nossa vida, tal como a gravidade, né? Outra coisa que é muito interessante, que eu vou contar aqui para vocês, é assim, eu faço uns trabalhos para empresa de perfumaria. Eu trabalho com extração de óleo essencial de algumas plantas. E aí eu aprendo muito com esses perfumistas. E eu aprendi com um perfumista que essas pessoas que entram no elevador e que tem aquele perfume carregado que você nem consegue respirar dentro do elevador com a pessoa, ela não se dá conta, ela não sabe que ela está com aquele cheiro. Porque o que acontece? A pessoa se acostuma com um perfume e ela tá sempre usando aquele perfume, ela mesma não sente o cheiro nela. Então ela começa a passar sempre mais e mais. A cada dia ela passa mais. E ela não se dá conta daquele cheiro. Tem que alguém dar um toque para ela. Mas enfim, hoje eu tô saindo muito do Vedanta. Vamos lá. Então a experiência mais familiar para você é que você existe. Cada coisa que você experiencia e conhece acontece dentro do contexto de sua existência. Isso é super óbvio, certo? Mas isso não vem à mente, pois está em segundo plano. E nós não pensamos sobre isso ou apreciamos pelo que é, porque, bem, está sempre presente. Como você pensa sobre o fato de que você existe agora, você imediatamente sente ou compreende ou experiencia ou conhece a sua existência de alguma forma, não é mesmo? Né? A gente a imensa maioria das pessoas
não para fazer essa simples análise, né? Eu existo, então talvez eu seja a existência, né? Começar uma investigação a partir daí. E aí até que a gente constate, né, que a gente é consciência, existência, e o que é mais difícil é o Ananda, né? Essa constatação final de que, porque entender consciência e existência, né? O Nagar estava falando disso outro dia, né? O Satchitananda, né? Essa primeira parte, né? O Sat e o Chit é relativamente fácil da gente compreender. O difícil é a gente estabelecer o conhecimento de que a gente também é Anand, né? Porque toda a nossa experiência diz o contrário, né? Diz que a gente é limitado. Como você sabe que você existe? Bem, você apenas sabe disso e isso é tudo. Não é porque você vê sua existência, ou escuta, sente ou pensa, ou por qualquer outro motivo. Nenhuma outra fonte de informação é necessária. Que você existe é o conhecimento mais importante que toda pessoa tem. É óbvio, fundamental e contínuo. Então é o único conhecimento que não demanda uma outra fonte de informação, né? É uma constatação em si, né? A partir do eu, né? Não demanda um meio de conhecimento. Eu existo, é uma constatação óbvia. E você sabe disso simplesmente porque você sabe disso. Nada de novo aqui. Só estou apontando que você já sabe o tempo todo. Eu não tinha visto onde tá, da onde vem essa nota de rodapé. Alguém tá vendo onde está esse unzinho aqui da nota? Vem mais de cima. Vem mais de cima. Ah, lá em cima no final da frase da sessão anterior, né? Consciência também se refere, embora no uso, consciência também se refira à mente. Nota importante, nesse capítulo. É isso. Obrigado, Carlos. Nota importante, nesse capítulo, James faz uma diferenciação entre as palavras consciousness e awareness, que antes eram utilizadas como sinônimos. Eu falei disso, né? Sendo consciousness e a consciência comum associadamente, pensamentos e emoções, e awareness, o ser. Como em português as duas palavras são traduzidas como consciência, utilizamos o C maiúsculo para fazer essa diferenciação, portanto, consciência, em alguns casos, consciência pura passa a ser o equivalente a awareness, o ser. Tá, beleza. Isso já estava esclarecido. Existe outro fato muito importante a seu respeito, que você precisa considerar. Que você existe está claro, mas qual é a natureza da sua existência? O que exatamente é existência? Existência é consciência. Essas duas palavras significam exatamente a mesma coisa. A experiência mais familiar para você é que você é consciente. A existência, a consciência tem que estar presente, ou você não poderia experienciar ou saber nada. Ou você poderia dizer que a existência ou a consciência tem que estar presente, ou você não estaria lá. Óbvio, não é? E aí, o que vocês acham? É óbvio ou não é? Algumas pessoas do mundo espiritual, na maioria das vezes, parecem pensar que a consciência é algo especial, algo em algum outro lugar, algo a ser descoberto, ou realizado, ou experienciado de alguma forma mística.
Eu estou apontando como a consciência pura é completamente simples, ordinária e óbvia para você. Uma coisa é entender que você é consciência, existência, mas outra é saber o que significa ser o que você é. Isso levará um pouco mais de tempo se você quiser fazê-lo sozinho, mas se você escutar o que eu tenho a dizer, não demorará muito. O que isso significa é que você é sempre inteiro, pleno e completo. Isso é o que queremos dizer com bem-aventurança ou plenitude, bliss. Isso significa que você está sempre satisfeito consigo mesmo. Você irá, é claro, discutir comigo sobre esse assunto, porque sua experiência não concorda com essa conclusão. Às vezes você se sente positivamente insatisfeito. Antes de você parar de escutar, considere isso. Por que você não está satisfeito com a insatisfação? A resposta é porque você não está focado em sua consciência existência. Você não se sente satisfeito porque acabou de conseguir o que queria ou evitou o que não queria. Você se sente satisfeito porque está em sintonia com você mesmo. Enfim, essa insatisfação, né, que se faz presente, ela deriva da nossa necessidade de agir como um meio para se completar, né? Então, em autoconhecimento, você é satisfeito, inclusive quando a insatisfação se faz presente, né? Você sabe que há algumas coisas que a sua identidade relativa demanda, às vezes, e se elas são muito difíceis no presente momento, você aceita isso com mais maturidade. Se é algo que não pode ser conquistado muito rapidamente, você vai também relaxar nisso, tá tudo sempre ok. Há algo que obstrui a sua apreciação de si mesmo, seus medos e desejos. Se você puder colocá-los de lado, você ficará satisfeito o tempo todo. Existem várias soluções para esse problema. O Karma Yoga, por exemplo. Mas o mais rápido, se você é qualificado, é a autoinvestigação. Ok. Então, veja só, aqui ele fala, né, do Jnana Yoga como algo que é mais eficaz para quem já tem as qualificações que a gente explorou ali no capítulo 4, né? E o Karma Yoga acaba sendo esse aspecto do Vedanta, né, que Vedanta traz como os ensinamentos para a ação, sabendo que você é livre da ação, e que vai servir, né, essa ação entendendo adequadamente Dharma, né, entendendo adequadamente a nossa natureza não limitada e sempre presente, a sua identidade relativa está, afinal de contas, sempre agindo, mas então nada mais adequado do que você agir livre das expectativas, dos resultados das suas ações diante dessa sabedoria. Então, o Karma Yoga tem esse efeito de preparação mental e, portanto, de aperfeiçoamento das qualificações necessárias para o Jnana Yoga.
embora Karma Yoga e Jnana Yoga possam caminhar juntos, né? E o Bhakti também, né? O yoga devocional, né? No final das contas, tudo se trata de algo que nem sequer pode ser diferenciado. No final, quando você de fato estabelece esse conhecimento em si, você nem diferencia mais conhecimento, ação e devoção, né? Porque você vive uma vida desfrutando, agradecido, agindo desapegado. Então, quer dizer, as coisas estão, né? O Bhakti, o Jnana, o Karma Yoga está ali numa equação perfeita, assim. Aplique a verdade sobre si mesmo. Que é tudo ilusão. Oi, Carlos. Bate tudo certo porque é tudo uma ilusão. Sim. No final das contas é tudo ilusão. Aplique a verdade sobre si mesmo. Tá, então se você é qualificado, é a autoinvestigação. Aplique a verdade sobre si mesmo. O conhecimento de que eu sou pleno e completo, sempre existente, consciência pura, sem ação. Sempre que um medo ou um desejo sem fundamento surgir, e você acabará nocauteando. Olha só que legal, né? A gente precisa se agarrar nesse conhecimento que Vedanta aponta. Enquanto a gente está nessa etapa ainda de conhecimento indireto, com conhecimento assim cada vez mais firme, né, que o Vedanta vai estabelecendo, firmando mais e você vai vendo os efeitos positivos de Vedanta na sua compreensão e, portanto, na sua experiência também. Ainda assim, por conta de vasanas, né, essas tendências que custam acessar, a gente se vê volta e meia tomado por nossos anseios, por medos e por aí vai. Então, abrace esse conhecimento, desse apontamento direto de quem você realmente é, fica com isso, contemple isso, e rapidinho você vê esses medos, esses anseios, né, essas perturbações mentais se dissolvendo. Você pode tomar isso como uma prática mesmo, né? Toda vez que você fizer isso, você se sentirá muito satisfeito, porque você está como você é, permanecendo como consciência e existência, não como seus desejos e medos tolos querem que você pense que é um pequeno, inadequado e incompleto banana. Essa simples contemplação, para algumas pessoas ainda assim é muito difícil, né? Do jeito que o James aponta aqui, a gente já avançou bastante nesse livro, né? Então a gente já lapidou muita coisa até aqui, né? Não adianta você dizer para uma pessoa que sofre de ansiedade, que vive com medo das coisas e que não tem nenhum contato com Vedanta, algo como, olha, contemple que você é essa consciência existência, que é plena, sempre completa, que é o ilimitado, né? Não vai fazer efeito, provavelmente, para essas pessoas, entende? Porque não existe um distanciamento muito grande para que essa contemplação se torne prática, no sentido de fazer esse efeito de pulverizar, de dissolver
os medos e anseios. É como estar na escola e ser avisado pelo professor para apagar a sua mente. Você está apagando tudo que é velho. Passe o apagador algumas vezes e você verá uma diferença imediata. O que é uma coisa maravilhosa com o Vedanta. No entanto, um pouco de giz tem estado lá por um longo tempo e precisa de mais força para apagarem um pouco de ajuda do cotovelo, né? Você duvida que o apagador funcionará. Ele não funcionará, porque você não o está usando. Use-o de forma consciente, com certeza vai funcionar. Isso é... Oi? Com certeza vai funcionar. Isso é autoinvestigação. O que foi, Carlos? Consistente. Use-o de uma forma consistente, perdão. Esse trabalho, né, essa analogia de você fazer esse trabalho ali de apagar, né, essa analogia mostra que exige um certo esforço, né? Então, é consistência no sentido de que também é, como ele está falando aqui de autoinvestigação, como o Jnana Yoga, ele não está falando de Karma Yoga aqui. É a repetição, é a constante contemplação, né? A gente pode fazer a mesma analogia para o Karma Yoga também, né? O Karma Yoga é a necessidade da ação para a gente ir fazendo esse trabalho de preparação da mente, né? Mas eu estava dizendo assim, né? Não adianta muito a gente falar disso, né? A gente, inclusive, já olhou bastante para esse ensinamento de que o Vedanta não pode ser propagandeado por aí, né? As pessoas que não têm o menor contato com o Vedanta, de repente você chega falando de Vedanta e tal. Mas a gente se depara com as pessoas que estão aí sofrendo as suas amarguras e tal, e vamos supor que uma pessoa assim vem buscar um aconselhamento, né? Talvez um apontamento que é útil é o de fazer essa contemplação como uma espécie de meditação mesmo, né? Isso é o mais apropriado para essas pessoas, né? Tipo, se você puder, sente-se consigo mesmo e tente ir fazendo esse exercício por algum tempo para promover um relaxamento mental. Você vai ver como você vai se sentir melhor. Aí você vai ter mais clareza mental e vai poder pensar melhor para começar a fazer o que precisa ser feito, né? Então, sente-se nessa postura de ir olhando para esses medos que te tomam, para esses anseios que estão povoando a tua mente, e veja como isso vem e vai, né? Faça esse exercício de constante não se associar, não se identificar, e fique nisso, né? Isso também produz um efeito maravilhoso. Mas voltando ao texto aqui. Outro ponto muito importante sobre a iluminação é saber que a ideia de que quando você se realizar, descobrirá algo de novo é uma grande mentira. Você não descobrirá nem experienciará nada de novo. Isso não vai consertar o seu karma. Se você está procurando por algo novo, um tipo especial de experiência, então você está apenas alimentando a sua autoignorância. De fato, quando você realiza o eu, ser pleno, o que acontece é que você vê que se trata da experiência mais óbvia e familiar para você. Sua consciência, existência. É o que você está procurando. Por isso, não é um grande evento, não é uma experiência. É, no máximo, como a gente já falou aqui, né, uma boa risada, né, porque você fica tanto tempo se debatendo nisso que aí no final das contas, quando você
constata para valer, você fala, meu Deus do céu, dá até um... Você fala, o que é isso? Eu fiquei tanto tempo me debatendo, né? E tudo bem, e aí passa, e isso tem um efeito ótimo na sua vida. O autoconhecimento, a partir daí, ele precisa ainda fazer um trabalho de purificação, né? Também não é assim algo que vai produzir um efeito de purificação total, não vai, né? Porque o Jiva, ele jamais vai ser objeto dessa purificação, como é a fantasia da maioria das pessoas. Esse trabalho no Jiva, né, ele precisa de uma constante, a firmeza desse conhecimento, ele precisa ir cada vez mais se enraizando e neutralizando as vasanas auto-ignorantes do Jiva. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Pergunta? Fábio, Oi, Carlos. se tentar falar, se tentar explicar, dizer a alguém, e estou a falar por mim, pela minha ignorância, e estou a ler isto e percebo que faz sentido. Mas se for isso a alguém, eu vou dizer, pá, tu não deves estar bom na cabecinha. Desculpa, eu não entendi a última parte do que você falou, Carlos. Eu estou destreinado no português de Portugal. Eu, se for ler, eu estou a ouvir, estou a ler e na minha maneira de pensar e de tudo aquilo dos meses que já venho nisto, eu percebo. Mas se eu for, por exemplo, ler isto a alguém, como você estava a dizer agora, se alguém tiver uma dúvida, você vai explicar. Se eu fosse ler isto a alguém, nem sequer é falar, porque nem consigo sequer dizer isto tudo, mas se eu for ler, ele vai dizer, pá, tu não deves estar bom da cabeça. Isto é uma coisa que não... Do que você está falando, cara? Não é fácil de entender, de entrar na cabeça e então quem não tiver minimamente dentro do assunto, acho que não é mesmo fácil mesmo. É isso mesmo. Isto não é preciso, para mim, pelo menos, eu vou ter que ler. Não é só por não perceber, é para ficar, como é que eu ia dizer, para ficar colado aqui dentro, a ver se, para ser capaz de vivenciar aquilo que li, não só não só tagarelar. Sim. Não sei se me fiz perceber. Sim, perfeito. Mas é isso, a gente não pode, de fato, tornar o Vedanta, tentar fazer do Vedanta algo palatável para as pessoas que estão aí interessadas no Sansara mesmo, na sua próxima experiência, nas suas experiências, enfim. E tudo bem com isso também, né? Cada um no seu momento, né? E é justamente por isso, porque é cada um no seu momento, que você não vai chegar falando, olha, sou um vedantino, deixa eu te falar sobre Vedanta, aí você começa a falar, não, porque essa realidade aqui, na verdade, ela não é real, tá? A pessoa vai falar, você tá louco, cara, do que você tá falando? Né? Então, vamos tentar terminar essa sessão aqui. Eu sei que o Carlos está disposto, hein, Carlos? Quase 1h aí. Não, eu estou atento, porque está-me a interessar. Que bom. Nem sono tenho. Eu tô cansado. Que acredito. Vamos terminar essa sessão. Depois eu vou ver se eu vejo esse final do vídeo. Se os meus comentários não tiverem pertinência nenhuma, ou se eu achar que faltou alguma coisa, porque eu estou muito tamásico já,
Aí eu comento no nosso encontro da semana que vem. Nossos Fica pensamentos... para amanhã. É, fica para... Você vê amanhã, porque hoje você tem as suas filhas à sua espera que são muito importantes. Eu acho que ela dormiu, que ela ficou quietinha aqui embaixo. Ah, então pronto. Melhor. Vamos lá. Nossos pensamentos, sentimentos e o corpo são óbvios para nós. Todos nós os temos e todos sabemos que eles estão separados de nós. Nossos pensamentos, sentimentos e o corpo são óbvios para nós, todos nós os temos e todos sabemos que eles estão separados de nós. Alguém tem dúvida que a gente está separado dos nossos pensamentos? É claro que esse separado não é real também no final das contas, mas de que a gente, no sentido de que a gente não é, né? E que a gente é aparentemente separado porque a gente, inclusive, está implícito na linguagem, né? A gente fala dessa forma, o meu corpo, os meus pensamentos, né? Então, é como eu disser aqui o meu celular, o meu cabo de rede, a fonte da minha fonte da impressora, o meu corpo, os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus valores, a minha história, né? Então, tudo aquilo que eu posso objetificar como meu não pode ser eu, né? Nossos pensamentos, sentimentos e o corpo são óbvios para nós, todos nós os temos e todos sabemos que eles estão separados de nós. Só um instantinho. Nossa consciência, existência é super óbvia para nós agora, mas ninguém nunca nos disse que a consciência e existência é diferente deles. Então, assumimos que o nosso óbvio senso de consciência e existência vem do corpo. Não vem. Ao seu corpo, os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu ego, e então a sua consciência e existência completamente sozinha. Embora eles sejam um, pois a realidade é não dual. Seu corpo, pensamentos, sentimentos e ego são diferentes de você, existência. Eles são objetos, como árvores e montanhas. Você, consciência e existência, é aquele, né, que os testemunha. A consciência, a testemunha, é o que você realmente é. Ok? Saber disso não vai necessariamente te iluminar, embora certamente possa. Mas é muito importante, porque impedirá que sua mente se torne mágica e espiritual sobre essa misteriosa consciência da qual todas as pessoas no mundo não dual estão falando. Mesmo se você não a compreender totalmente, esteja confiante de que a consciência, C maiúsculo, sobre a qual você está pensando, não é nada mais do que aquilo que é para você a experiência mais familiar, sua existência. É realmente muito simples, né? Então, o que a gente tira do texto aqui, a gente encerra com isso, né? Quando se faz essa simples pergunta, né? Qual é a experiência mais óbvia para você, né? Eu existo. Essa simples constatação. A gente não para, né, para fazer essa análise que é contraintuitiva, porque ela pede um recolhimento que é diferente da constatação da consciência ali, como quem está objetificando tudo, analisando as circunstâncias presentes, analisando os pensamentos. Não, essa pergunta é diferente, ela nos leva para um recolhimento que
faz com que a gente possa constatar que quem é essa existência? Eu sou essa existência. Né? A resposta dessa pergunta, qual é a experiência mais banal que está aí, sempre é: eu existo, e, no final das contas, entender que a existência sou eu. Consciência, existência não limitada. Ok? Alguém gostaria de fazer algum comentário ou pergunta de encerramento e antes do Purnamada? Então vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Boa noite a todos, um bom descanso, até sábado. Eu pretendo estar, não sei se eu vou conseguir, mas pretendo estar no sábado. Aí a gente se vê lá. Boa noite, Fábio. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Agora que eu tô olhando quem tá aqui na sala, tinha muita gente que eu não tava vendo. Ah, que legal. Enilza, tudo bom? Você lembra como é que era a frase do Silvânia. Ego corno existe? E aí, Alex, tudo Como é que bom? Tudo ótimo. Como é que é, Carlos? Desculpa, eu não ouvi. Você lembra como é que era a frase do Sócrates? Sócrates, que era. Não era Sócrates, dizia: Só sei que lá eu penso, pois existe. Penso, logo existo. Existe, mas como era na língua? Ego no corno, ego no. Ah, eu não sei. Aí complicou. Já me esqueceu. Você está falando grego aí, cara. Tá falando grego. No máximo a gente tenta um sânscrito aqui, arranhar um sânscrito. No máximo. Grego já é demais. Já é demais. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite.